Hello, oitavos anos! E aí, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim. Nesse vídeo hoje, a gente vai voltar um pouquinho, a gente vai fazer a aula 61 da apostila 8, porque eu simplesmente pulei essa aula sem querer, né? Já conversamos sobre isso lá no Teams. Então, eu vou dar essa voltadinha, a gente já encerrou, né? A gente já foi até a 64, então ficou faltando essa 61. Voltamos nela, tá? Essa aula vai ser híbrida. Eu vou explicar uma parte dela aqui e uma outra parte vocês vão fazer pelo Teams, tá bom? Então, coloca aí na página 164 para a gente começar. Vocês vão começar fazendo a leitura deste texto, porém, não é necessário responder aqui as perguntas. Por quê? As perguntas dessa parte nós vamos deixar para o Teams, tá? E aí, a gente vai aqui para a parte da explicação. Nessa aula, nós vamos falar de adjetivo. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, adjetivo é a palavra que descreve um substantivo ou um pronome. Na frase My friend Anne, a palavra my é adjetivo possessivo. E esses adjetivos possessivos são my, your, his, her, né? E por aí vai. Na frase This beautiful postcard, a palavra beautiful é um adjetivo que descreve o substantivo postcard. Em inglês, o adjetivo precede o substantivo. Então, é importante lembrar isso, que em inglês o adjetivo sempre vem antes do substantivo, né? Exemplos. Beautiful postcard, lovely city, great time. O adjetivo também pode aparecer depois do verbo to be. Ó, I'm envious, né? Eu estou com inveja. O que a gente também tem que perceber é que o adjetivo não muda se ele tá no singular ou plural, né? Em português a gente fala, por exemplo, bonito, bonitos. Em inglês isso já não vai acontecer. O adjetivo é o mesmo se você estiver falando de singular ou plural, tá? Outra coisa que a gente vai lembrar é que dá para usar mais de um adjetivo para descrever a mesma coisa. Por exemplo, a beautiful French woman, então uma mulher francesa bonita. A big brown sofa, né, um sofá grande marrom. Só que nesses casos, nós temos uma ordem específica, que a gente viu esse conteúdo até ano passado, tá? Então, a ordem que precisa ser seguida quando você vai colocar mais de um adjetivo na mesma frase é: primeiro, opinião, o segundo, de forma, o terceiro, idade, que é tipo velho, novo, né? O quarto é a cor, o quinto, a origem, origem é americano, espanhol, por exemplo. O sexto é o material que ele foi feito, por exemplo, madeira, metal, né? E o sétimo, a finalidade. Então, se você vai falar mais de um adjetivo, vamos supor que você vai usar 3. Você vai olhar em qual ordem que tá aqui e seguir esta ordem, tá? Agora vamos para a segunda parte aqui, o grau dos adjetivos. A gente também viu esse conteúdo no 7º ano, né? A gente fala um pouquinho sobre comparative form, as formas comparativas. Primeiro comparativo que a gente vai ver aqui é o comparativo de igualdade, ó. As, o adjetivo, e as. Então, she is as tall as her sister. Então, ela é tão alta quanto sua irmã. Vamos aqui para cima. Formamos o grau comparativo de inferioridade, então menos do que, né? Então você coloca less, o adjetivo e o than, ó. My mother is less tall than my father. Então, minha mãe é menos alta do que meu pai. Formamos o grau comparativo de superioridade dos adjetivos de duas formas. Tem os adjetivos com uma única sílaba ou adjetivos de duas sílabas terminados em le ou er. Acrescentamos o sufixo er no final. Por exemplo, my car is bigger than yours. Lembre-se, tem que sempre dobrar a última letra se essa palavrinha terminar em CVC, que é o caso de big. E no 3, os adjetivos que têm duas ou mais sílabas, nós usamos o more. Então, por exemplo, she is more intelligent than her sister. Também temos o superlativo, né, a forma superlativa. Superlativo só tem inferioridade e superioridade. O inferioridade vai ser the least, e na sequência você adiciona um adjetivo, por exemplo, Greg is the least popular boy in school. Então, Greg é o garoto menos popular da escola.
E para formar o superlativo de superioridade é bem parecido com o que a gente viu no comparativo, ó. Os adjetivos de uma sílaba ou duas sílabas, o que você vai fazer? Você vai acrescentar EST ao final do adjetivo. Ele vai ter que vir acompanhado do artigo definido de, por exemplo, she is the shortest in her family. Então, ela é a mais baixinha da sua família. Se esse adjetivo for longo, o que é um adjetivo longo? Que tenha duas sílabas ou mais, nós usamos o most, ó. He is the most intelligent student in his class. Então, ele é o garoto, o estudante mais inteligente da sua sala. E aqui, para finalizar, nós temos algumas exceções. Por exemplo, em português mesmo, a gente não fala mais bom. Mesma coisa em inglês, né? Ó, bom, se for comparativa, better, melhor, e the best, ou melhor. Mesma coisa com bad, ruim, ó, worse ou the worst. Little, que é pouco, vai ser less, menos, ou o menos, the least. E o much, que é muito, vai ser mais, ou the most, ou mais, tá? Então, seguindo sempre essas exceções. Aí, vamos para a página 166. O exercício number 1 não precisa fazer, que nós vamos fazer juntos no eDrive. No eDrive não, no Teams, tá? Nem o 1 nem o 2, na verdade. 1 e 2 deixa que a gente vai fazer junto. Vocês vão fazer aí a página 167, tá? A 167 inteira. Primeiro, vocês vão fazer esse exercício número 3, que ele pede assim, ó. Compare women and men. Então, compare homens e mulheres. Use os adjetivos da caixa. O primeiro já foi feito, que é o ambitious, que é ambicioso. A pessoa montou a frase assim: mulheres são tão ambiciosas quanto os homens. O segundo é competitivo. E aí você vai usar a frase do jeito que você quiser. Você pode falar que mulheres são mais competitivas que homens, ou são menos, ou são tão competitivas quanto homens. Então, vocês vão montando aí dessa forma, tá? Com todos esses adjetivos. E para finalizar, vocês vão fazer esse postcard. Então, vocês vão imaginar que vocês estão em Londres e escrever um cartão postal para um amigo aqui, ó, nessa parte que tá em branco. Lembrar do que? Colocar o nome da pessoa, o endereço, selo, né? Desenhar alguma coisinha aqui e tal, tá bom? Lembrando, vocês estão em Londres, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham aí entendido. Claro que essa aula vai ter um complemento lá no Teams, então vai ficar um pedacinho pra gente terminar lá, tá bom? Gente, boas férias pra vocês, boas festas. Aproveitem bastante, tá bom? Até ano que vem. Um beijão. Bye, bye.